Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e do canal do Professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando, todo mundo aí focado nos seus concursos? Pois é. Gente, começamos o vídeo pedindo a colaboração de todos vocês, pedindo essa ajuda para que vocês possam ajudar a gente a divulgar esse conhecimento, deixando o joinha. Deixa o joinha nesse vídeo, por favor, tá? Inscreva-se nos canais. Se você chegou nesse vídeo, se você não é ainda integrante dos canais, tanto o meu aqui, Professor Arnaldo Vieira, quanto da Doutor Concursos, que é esse cursinho sensacional, que está preparando muitas pessoas para os concursos, tem a versão, inclusive, agora digital, tem o site, tem as redes sociais, tem as aulas agora que estão voltando à normalidade. Então, participe conosco do canal, dos canais, para que vocês sempre recebam conteúdo muito bem atualizado toda semana, tá? E compartilhe, deixe seu comentário, deixe a sua crítica, a sua suposição de tema, enfim, uma dúvida que você tiver, e a gente vai providenciar aqui sempre que puder, sempre que der certo, a gente faz aqui essa colaboração para que todos vocês consigam ter bons estudos e se preparar para os concursos que estão vindo aí, tá legal? Vamos então para âmbito nacional, gente. Inflação de 2 dígitos, olha. Parece que a gente está voltando nos anos 80, né? Quem viveu os anos 80 sabe do que eu estou falando. Para quem não viveu os anos 80, gente, era a maquininha da remarcação de preços. Toda semana não, quase todo dia, né? Às vezes 2, 3 vezes no dia. Você ia no supermercado de manhã era um valor, à tarde, na hora do almoço era outro e à tarde era outro ainda. Mas o que acontece? Nós estamos numa situação econômica delicada, num momento delicado, e eu acredito que isso, analisando o cenário como um todo, possa ser objetivo o alvo, na verdade, de algumas questões que vão cair nos concursos para vocês. Então, é claro, nós chegamos ao patamar de 10,25% no acumulado de 12 meses de inflação. Esse número é baseado nos estudos, nas pesquisas do IPCA, que é o Índice de Preços, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Eu sempre preciso decorar essas siglas, são tantas siglas, né? Mas não é uma novidade que a gente tem aí nas eras modernas uma inflação de 2 dígitos. Em 2016 nós atingimos aí 10,36%, tá? É claro que era um outro contexto, era uma outra circunstância, política, inclusive, e hoje nós também estamos num outro contexto, uma outra circunstância. Mas o grande X da questão, das questões que estão envolvidas nisso aí, é, de novo, a volta da inflação. E o que é inflação? A linhas gerais, é o poder de compra ou a perda do poder de compra do trabalhador em relação ao seu salário. Basicamente é isso. Ele acaba ficando, de uma maneira geral, refém de algumas condições, o salário não aumenta por várias outras condições e os preços vão elevando-se por conta das dificuldades, seja de produção, seja de distribuição, seja de logística, ou seja por fatores externos, por exemplo, fatores da natureza, fatores como a pandemia, fatores como falta de chuva, uma série de outros setores também que são atingidos pela inflação acabam não tendo muita culpa porque aquilo acontece. Né? Mas é claro que existem políticas que podem evitar danos maiores quando situações assim acontecem. Né? Mas esse é o grande problema. O efeito mais imediato disso é a disparada dos preços, né? E o empobrecimento da população e o encolhimento da renda. É claro, porque também nós temos hoje um cenário de desemprego galopante. Há muito tempo o Brasil vem convivendo com situações assim. Então, para a gente ter uma noção, desses 10,25% que nós estamos vivendo, ou até mais, inclusive, de inflação, a gasolina, com os combustíveis, o preço dos combustíveis, somente eles, em 12 meses, né, foi o índice de ponto percentual que mais foi responsável pelo impulsionamento dos preços, 1,93 ponto percentual. Seguido da energia elétrica, das carnes e do gás de cozinha. Tá? Então, para que vocês saibam que isso prepare vocês de forma bem legal para os concursos, tá? A inflação brasileira, ela é histórica, primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos entender que a economia não é somente um ato único, exclusivo do fruto político, mas há sim uma somatória de fatores
que levam a inflação a acontecer. É claro que, do ponto de vista político, é necessário que hajam políticas econômicas que regulem ou que tentam evitar danos maiores. Mas uma vez que isso não acontece, então, nós temos que ver o ambiente externo. É claro que no cenário da pandemia haveria sim algum tipo de prejuízo econômico para o Brasil, e não é só o Brasil, tá? São vários países que estão aí em situações, como a gente está dizendo aqui, mas especificamente do Brasil, há um contexto histórico que a gente já viveu de períodos inflacionários muito grandes. Então a gente tem que entender também que alguns fatores fazem com que isso se eleve. Fatores internacionais, fatores ambientais, fatores sociais, o desemprego, enfim, toda uma gama de setores que estão atingidos e que são atingidos pela inflação. Bom, a gasolina, os combustíveis são hoje os responsáveis em grande parte pelo aumento considerável dos preços. Em alguns locais a gasolina já passou de R$6, está chegando a 6,30, 6,20 quase. Depois você tem a energia elétrica, e aí é um fator externo, porque você tem a questão hoje da seca ou da falta de chuvas, mas você vai falar, mas poxa vida, a energia elétrica, há uma questão da chuva, mas há também a questão do desmatamento da Amazônia. Sim, uma coisa se interliga com a outra. A questão hoje, por exemplo, dos alimentos também, as dificuldades de produção de alimentos, de distribuição desses alimentos. Depois o gás de cozinha, que é também combustível de uma maneira geral e é regulado no Brasil por conta da política internacional de preços da Petrobras. Então há uma série de setores que têm sim impactado, que têm sido impactados, e isso reflete na alimentação do brasileiro, no empobrecimento das famílias, de uma maneira geral, na situação do país como um todo, e a previsão, inclusive, para a taxa de juros até o final do ano era de 8,5, mas alguns especialistas acham que a gente vai passar de 9, que nós vamos começar 2022 com 9% da taxa Selic. Isso quer dizer o quê? Há uma aproximação maior, então vamos trazer o dinheiro internacional porque o juro aqui é muito alto. Legal. Só que automaticamente o preço disso é eu não ter financiamento, não ter crédito para as pessoas, não ter essa facilitação, os salários ficarem congelados, porque uma vez que eu estou investindo, eu não quero que o meu dinheiro mude, pelo contrário, eu que sou investidor internacional, que sou especulador, não quero saber das condições daquele país, eu quero que meu dinheiro renda e que para isso aconteça eu não posso perder, ou seja, não posso desenvolver a economia daquele país porque meu dinheiro vai poder se desvalorizar, o juro vai diminuir com a circulação econômica. É uma série de setores, de fatores que vão fazer com que a gente tenha problemas econômicos, inclusive talvez até mais graves no futuro. O fato é que a inflação está de volta aí, a meta do governo era de 5,25, já foi recalculada disso várias vezes, nós estamos aí a 10,25, tá? Então é uma informação relevante, pode ser exigido nos concursos, pode ser exigido de vocês, às vezes numa questão dissertativa, é bom observar, é bom estudar sobre isso, tá legal? Outra informação no âmbito nacional, a questão dos medicamentos para emagrecer. Essa discussão dos medicamentos já não é recente. Isso em 2017, inclusive, foi levado novamente à tona, porque houve um projeto de lei. Essa história começa já há algum certo tempo, começa lá em 2011, se não me engano, né? Isso, 2011. Porque há sim uma espécie de regulação que a Anvisa faz dos medicamentos e que, de uma maneira geral, em 2017, isso passou um pouco da esfera da Anvisa e foi para aprovação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que autorizou a comercialização desses 4 medicamentos que são utilizados, sim, para tratamento em pessoas com obesidade ou para emagrecer. São eles. Vamos ver se eu consigo falar os nomes direitinho, hein? Que são nomes bem complicados. Sibutramina, conhecidíssimo. Anfepramona, o Femproporex e o Mazindol. Ó, falei bem. Pois é. Esses 4 medicamentos, e inclusive a sibutramina, já estava, inclusive, autorizada de uma maneira geral, já fazia parte, inclusive, do Plano Nacional de Medicamentos do SUS, mas agora ela foi retida novamente. O que acontece com esses medicamentos? Esses medicamentos são chamados anorexígenos. E quem são esses medicamentos? Eu falei, por favor, me perdoe, são medicamentos. São medicamentos usados para diminuir o apetite. Como que eles trabalham? Eles trabalham no nível de aumento da adrenalina no cérebro, o que faz com que você tenha mais atividades e você esqueça de comer, perca o apetite. Basicamente é nisso que ele trabalha, tá? Esses medicamentos trabalham nessa faixa de atuação cerebral. Acontece que
A Anvisa já tinha, de uma maneira geral, alertado e solicitado aos laboratórios números reais que comprovassem que esses remédios auxiliassem de forma específica no combate à obesidade. E esses estudos não foram entregues. Em 2011 eles foram retirados, depois os laboratórios entraram com pedido, voltaram. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autorizou, só que várias associações, uma especificamente, entrou contra, dizendo que esses medicamentos são sim de uso controlado, que não podem ser disseminados. A Anvisa já tinha feito a sua solicitação e agora o Supremo julgou na semana passada, devolvendo o direito, digamos assim, para a Anvisa de liberar ou não esses medicamentos. Em que baste que o Congresso tenha poder para legislar sobre isso, por se tratar especificamente de um medicamento de uso controlado, isso cabe à Anvisa, na visão do STF. Então agora a Anvisa encaminhou a suspensão desses medicamentos. É claro que na esteira disso vão vir outras ações judiciais, provavelmente, mas de uma maneira geral é importante você saber dessa informação, porque essa luta já não é de hoje e, principalmente agora com a pandemia, esses medicamentos, o uso desses medicamentos aumentou vertiginosamente. Tá? Porque as pessoas ficaram mais em casa, porque as pessoas consumiram mais calorias por conta do cenário pandêmico e agora estão criando dependência, inclusive, desses tipos de medicamento. Então, de uma maneira geral, a Anvisa agora retoma o direito de análise desses medicamentos e solicita para essas empresas essas informações, o que não veio até então. Então, o fato é, para você saber, esses 4 medicamentos agora têm a suspensão, são, de uma maneira geral, regidos pela Anvisa. A Anvisa é que vai determinar se eles vão poder voltar ao mercado ou não. Porém, agora o direito sobre legislar sobre medicações controladas para o processo de emagrecimento cabe agora à Anvisa. Tá? Âmbito internacional, gente. Essa é uma informação que acabou meio que sendo divulgada nas redes sociais, até como um tom de brincadeira, mas tem um certo item de verdade nisso aí. Eu já estou batendo nessa tecla já faz bastante tempo. Bom, existe então uma ONG internacional, que é a Climate Central, que divulgou na semana passada um estudo, na verdade a publicação é o resultado de um artigo científico que foi publicado na Environmental Research Letters, que é uma revista científica, e que fez uma projeção, inclusive usando imagens de satélite, usando imagens de animação, utilizando inclusive esse vídeo que a gente vai passar agora há pouco, para provar e para demonstrar o seguinte: com a elevação da temperatura em 1,5, 1,5 graus centígrados, ou em até 3 graus centígrados, o que acontecerá com cidades por conta da elevação do nível do mar, o derretimento das calotas antárticas e antárticas e dos glaciares do norte, no caso do Polo Norte e o Polo Sul, e a elevação do nível do mar faria com que algumas cidades ficassem inundadas. É uma região, inclusive, de cidades que envolve quase 1 bilhão de habitantes. Essas cidades seriam atingidas, seriam afetadas por essa elevação, e no cenário mais positivo que eles dão, de 1,5 grau centígrado de elevação, haveria já uma elevação considerável. Caso a gente não houvesse, no melhor cenário, uma previsibilidade e um combate a essas poluições ou esse aquecimento global como um todo. Simplesmente porque há uma emissão de gases estufas, e o que a ONG está apontando é que, de acordo com os tratados internacionais de manutenção climática, se forem respeitados, ainda vai haver uma elevação de 1,5 de graus centígrados na temperatura. Caso não seja feito nada, a temperatura pode subir até 3. Então, já numa elevação de 3 graus, a realidade seria muito maior, muito mais dramática do que a gente pode imaginar. Agora, é claro que é o que a gente vai ver no vídeo. São projeções. São situações que vão atingir cidades que estão no nível costeiro, ou seja, cidades que que estão banhadas pelo mar, ou cidades que possuem muito acesso a rios, que dá um meio hidrográfico que tem acesso ali. No cenário mais mediano, haveria uma espécie de elevação do nível de áreas alagadiças ao redor. Mas em cenários piores, como a gente está vendo em Singapura, por exemplo, ficaria tudo charque, vai virar um pântano na cidade. Porque toda a água
vai invadir. Se houver uma despoluição, uma ação de despoluição, por exemplo, cidade como Houston, por exemplo, olha só, a água vai invadir tudo ali. E são metros e metros de águas que vão cobrir casas, empresas, vão cobrir praças públicas, locais públicos por conta da elevação. O aquecimento global é uma realidade, por mais que ainda hajam governos que não considerem, que acham que isso é teoria da conspiração, mas a realidade está aí. Essas projeções, inclusive, vão ser utilizadas agora na próxima COP, que é o próximo encontro dos líderes globais, que deve acontecer em novembro, para alertar exatamente sobre as responsabilidades desses países. No Brasil, a cidade de Recife, por exemplo, seria uma das mais afetadas. E praticamente a grande parte do centro dela deixaria totalmente de existir, porque a água invadiria. Mas não só Recife, Rio de Janeiro, Santos, Guarujá, cidades que estão localizadas. Olha o Rio de Janeiro aí, por exemplo. Toda a água entraria e inundaria vários pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, transformando aquilo tudo numa espécie de poço alagadiço, de pântano, para falar a verdade. Porque Nova York, por exemplo, seria invadido também, o mar entraria, então haveria uma preocupação muito grande dessas ONGs em alertar justamente para que não haja mais uma espécie de campanha de incentivo aos países para não diminuírem. E é o que tem acontecido recentemente. Os países não diminuírem a sua carga de poluição e cuidarem dos seus climas, cuidarem das suas cidades, cuidarem dos seus povos, evitando cada vez mais a emissão de poluentes para que não aumente o processo de estufa no planeta. É uma informação muito relevante, uma informação importante para você saber, para você conhecer isso aí e saber que existem, inclusive, ONGs internacionais que estão cuidando disso, ajudando, talvez, e orientando esses países a evitar que hajam problemas como esse, como de inundações ou cheias, como a gente está vendo aqui na projeção das imagens, tá legal? E a última informação da semana, acompanhando também uma esteira de informações que eu já venho trazendo para vocês, mas também de uma maneira geral, é uma curiosidade, mas que aponta para uma espécie de nova possibilidade turística, mesmo que criticado por algumas lideranças internacionais, como eu vou falar também, foi a ida do ator William Shatner, que é o eterno Capitão Kirk da série Star Trek, Jornada nas Estrelas, com 90 anos se tornou o ser humano mais velho a ir para o espaço. É bem verdade que o voo foi um voo suborbital, é o voo da companhia a Blue Origins, da nave New Shepard, que é do empresário Jeff Bezos, que já fez inclusive um voo alguns meses atrás, e eu trouxe as informações aqui para vocês nos vídeos anteriores, dá uma olhadinha, passa a timeline aí e vê os vídeos também aqui nos canais do YouTube, que a gente falou disso, tá? É um voo que durou muito pouco, menos de 10 minutos, né, que eles ficaram em órbita, mas a nave, a New Shepard, sim, a cápsula é lançada por um foguete que não tem piloto, é tudo computadorizado, essa cápsula é lançada a altitudes, aí cerca de 100 quilômetros acima do nível do mar, mas ainda a NASA, por exemplo, considera que acima de 80 quilômetros você já está na linha de Kármán, que é a linha que dividiria, então é uma linha imaginária que dividiria a atmosfera já do ponto onde você tem gravidade zero. Ele não voou sozinho, foi mais 3 pessoas junto com ele, e foi a realização de um sonho para os aficionados de ficção científica, mas também para a tecnologia como um todo, né? Você imagina, um dos atores mais conhecidos do mundo, inclusive, que fez um personagem icônico, ir para o espaço, tem toda uma representação, né? E ele, com 90 anos de idade, ele desce, inclusive, do voo, super emocionado, cumprimenta o Jeff Bezos. Aqui vocês estão vendo os momentos em que ele fica na gravidade zero, que você perde totalmente o peso. Depois a nave retorna em segurança, vem com os paraquedas, faz um pouso no deserto. E é muito emocionante ver uma pessoa que representou para várias gerações o ícone da ficção científica ir para o espaço, voltar com segurança, com 90 anos de idade. O Shatner, que tem toda uma história com a ficção e que protagonizou aí nos anos 60 e depois, mais recentemente, nos anos 80, filmes que entraram para a história do cânone cinematográfico da ficção científica, mas que hoje tiveram essa experiência de vida, na verdade, como ele falou, que ele fala como que todo mundo deveria ver isso, que vê a curvatura da Terra, vê os oceanos, a grandiosidade das imagens. Ele com 90 anos merece, então, a gente falar
desse feito e também alertar sobre essa questão do turismo espacial. Por outro lado, por exemplo, o príncipe William, que é o herdeiro da coroa britânica, que é um ativista, inclusive, do meio ambiente, teceu críticas duras, né, dizendo que esses empresários que estão gastando esse dinheiro para fazer turismo orbital deveriam investir em tecnologias para limpar o planeta e não explorar outros planetas e manter como está tudo poluído aqui. É claro que tem esse choque de narrativas, de versões aí, mas é importante você saber que há hoje essa possibilidade do turismo espacial que está acontecendo, que é uma realidade, claro, ainda agora muito experimental acontecendo, mas que é uma realidade e que a gente vai conviver com várias viagens espaciais de turistas ou convidados, pessoas convidadas para ir para o espaço e voltar com segurança, tá legal? Pessoal, é isso. Se você não deixou o joinha, deixa para nós, deixa o like, importantíssimo para nós. Se inscreva nos canais se você não é inscrito ainda, compartilhe, deixe seu comentário, deixa o seu abraço aqui que a gente sempre lê para que vocês também tenham esse incentivo de estudos e tenham aqui o seu recado dito. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato e a gente tenta responder para vocês, tá legal? A gente se vê então até semana que vem, continue estudando, foco nos estudos. Um grande abraço pessoal, a gente se vê semana que vem. Até lá!